Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia vigilantes, orando sem cessar, meditando na Sua palavra de dia e de noite, palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que tudo, penetra o interior, penetra as medulas ósseas. A palavra que devemos exortar no dia chamado hoje, exortar mutuamente uns aos outros, para que ninguém caia na incredulidade, para que perseveramos segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que nos ensina a estarmos na presença do Pai através do único mediador entre Deus e homens, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, e Cristo, o ungido de Deus. O Verbo que se fez carne, habitou no meio de nós, fez grandiosos feitos e continua fazendo, porque ele passou pela morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está no alto, o pão da vida que veio do alto e adentrou novamente as regiões celestiais. Seguimos aquele que está acima de todos, aquele que nos ensina: não envolveis em vãs debates teológicos, doutrinas, filosofias que nada vos acrescenta, mas antes sejais renovados segundo a sua força e o seu poder. Seguis a sã teologia de Cristo. A sã teologia de Cristo, onde para muitos é loucura, e muitos vêm através inicialmente do bom testemunho, do qual Paulo diz: sejais os meus imitadores. Mas Paulo, como bem disse, ele é aquele que não seguia a si mesmo, mas seguia a Cristo. E aquele que é imitador segundo as atitudes que Cristo produzia nele, se seguiam como imitadores de Paulo, estavam seguindo como imitadores de Cristo. Porque muitas vezes aqueles que são naturais não compreendem as coisas sobrenaturais. Aquele que é carnal, aquele que é espiritual é espiritual. O mundo não pode compreender, pois não veio o Espírito, e nem pode haver compreensão da palavra se não for por ele. Por isso é necessário achegar a Deus como a Cristo crendo. Tem impossível agradar a Deus se não for pela fé. Tem que achegar crendo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E ele é aquele que nos atrai até a Cristo, até Jesus, enviando o seu Santo Espírito. E aí, outra vez, o veremos face a face, quando adentrarmos as regiões celestiais. Por enquanto, como bem Paulo disse, é como um espelho mal polido, mas então o veremos face a face, contemplaremos a sua honra, a sua glória grandiosa, aonde ele é aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo. Não divide com homens, mas a um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós. E nós seguimos segundo as atitudes da qual ele nos ensina. Demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o Espírito Santo. Porque somente através das virtudes da qual exalamos o bom perfume, o Evangelho. A Bíblia diz que temos que ter zelo para que uma pequena mosca que cai estraga toda a fragrância do perfumista. Temos que um pouco de estutice estraga.
temos que vigiar, porque a insensatez é loucura, né, para muita desgraça. Muitos são aqueles que seguem segundo o padrão deste mundo. E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus, não conhece a Deus. Por isso devemos perseverar segundo o autor e consumador da nossa fé. Devemos seguir aquele que é santo, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. A Ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre, porque somente através dele é que alcançamos a santificação e a purificação. Ele é a água transformada no vinho novo, o vinho definitivo, do qual temos que ser odres novos, aonde ambos se conservam, porque se derrama o vinho novo em odres velhos, ele se rompe. Jesus, no lamento profético, disse ao povo de Israel: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes vos quis ajuntar, assim como a galinha ajunta o pintinho debaixo das suas asas. Mas vós sois aqueles que edificam o túmulo dos profetas e adornam dos justos. Porque a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más, e a luz expõe as suas más obras. Rejeitaram aquele que podia os salvar, aonde muitos, até nos dias atuais, rejeitam o único mediador entre Deus e homens. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E muitos são os que envolvidos em vãs filosofias, doutrinas meramente humanas, impossíveis de os salvar, e por isso vem a ira de Deus, a ira do Cordeiro sobre os filhos da desobediência. Muitos confiam em seus próprios deuses, impossíveis de os salvar. Quando se reverencia seus deuses, se dá as costas àquele que o podia os salvar, o Deus Altíssimo, e acabam atraindo desgraças para suas vidas, acabam atraindo a própria destruição. A vida é passageira, é como um conto ligeiro, é como uma neblina que logo se dissipa. Se alguns chegam a 60, outros pela sua robustez 70, é enfado e canseira. Se alguns chegam a 70, outros a 80 pela sua robustez, é enfado, é canseira. A Bíblia nos diz até em relação aos jovens que devem estar preocupados com a sua velhice e com o dia da sua morte. A Bíblia nos diz de um homem que estava preocupado somente com aquilo que era terreno, e Jesus diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens, para quem serás? Muitos são os que caem em nocivas ciladas segundo o próprio mundo, vivem de forma dissoluta, vivem com atitudes de, ao invés de prolongar os seus dias, abrevia os seus dias cada vez mais, porque seguem segundo o ladrão que veio para roubar, matar, destruir, o ladrão que veio para assolar, e muitos acreditam em suas mentiras, onde a Bíblia diz que não seria de duvidar, pois o próprio ladrão, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, onde muitos são enganados pelo ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Mas nós não somos dos traidores na fé, nós somos daqueles que perseveramos firme, dia após dia, anunciando a verdade, anunciando a palavra acompanhada da sua força e do seu poder, aonde ele tudo opera e executa, segundo o seu Espírito opera em nós, aonde seguimos como ouvintes e praticantes da sua verdade,
porque a sua verdade é broquel, é escudo para aqueles que depositam nele a sua confiança. Ele é uma torre alta, uma torre de vigia. Em vão vigia os sentinelas se o Senhor não for a nossa segurança, aquele que não tosqueneja, aquele que vai na frente preparando tudo para nós. Em vão os construtores edificam se não for o Senhor a nossa rocha, a nossa segurança. Seguimos prudentes como um homem que cava sobre a areia e edifica a sua casa sobre a rocha. Pode vir as águas e não se abalam, mas aquele que é insensato, aquele que constrói sobre a areia, quando vem a força das águas, grande é a queda e a ruína. A Bíblia diz que há mais esperança para o tolo do que para o insensato, há mais esperança para um cão do que para um leão morto, porque o tolo ainda há a oportunidade de se arrepender das suas más atitudes que estão recaindo sobre as suas próprias cabeças e se arrepender e alcançar o único mediador entre Deus e homens, alcançar atitudes da qual o Espírito Santo está preparado para toda boa obra e nos direciona com atitudes que prolongam os dias para que vão bem e longos nessa terra, para que tudo aquilo que empreendermos é bem sucedido. Mas aquele que segue segundo a sua própria tolice, segundo o entendimento de próprios olhos, não se alcança o desviar do mal e as suas más atitudes, da qual Deus diz: não erreis, dele não se permite zombar, tudo aquilo que semeares certamente ceifarás. Por isso, em mais um dia, perseverai, segundo o autor e consumador da nossa fé nos ensina, estarmos vigilantes, operando tudo segundo a fé opera em nós, permanecer ser um barro na mão do oleiro, aonde ele nos molda segundo o seu querer, aonde Deus, através de Cristo, opera o efetuar e o seu querer em nós. Um dia com graça, com sabedoria, com a obediência, muito melhor obedecer do que sacrificar. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.